E aí, pessoal, vamos dar continuidade então sobre o nosso assunto de taxa nominal over, tá? Bom, a gente vai ver hoje uma operação que além da taxa over, ela tem um spread. Spread é como se fosse a margem de lucro do banco. Se a taxa over ela é calculada com base no CDI ou na Selic, ela representa o custo do dinheiro para o banco. Então, teoricamente, um banco oferecer ou realizar uma operação com base na over ou no CDI ou na Selic, ele não vai ter lucro. Então, para que ele obtenha lucro, ele acrescenta uma margem, e essa margem é chamada de spread. Tá? Então, é o percentual que o banco cobra acima da taxa, que é a taxa de captação do recurso, e ele é cobrado em cada operação. Então, vamos ver como é que ficaria a fórmula aqui. Então, a taxa efetiva de uma operação, que envolve taxa over e spread, ela vai ser calculada por meio da composição das duas taxas. Então, nós vamos ter a taxa over, cobrada pelo prazo, pelo número de dias úteis, mais o spread. Só que tem uma diferença aqui. Essa over é nominal, o spread é efetivo. Então, se ele for informado ao mês, ele terá que ser convertido para o número de dias úteis da operação por meio da taxa equivalente. Tá? Então vamos ver como que fica aí. Uma empresa obteve um empréstimo de hot money por 2 dias. A taxa de negociação é uma over de 3% ao mês, acrescida de um spread de 1,5% ao mês, taxa efetiva. E aí o mês de referência da taxa tem 21 dias úteis. Nós precisamos desses 21 dias úteis para calcularmos o spread equivalente aqui. Tá? Então, qual o custo efetivo do empréstimo? Partindo da fórmula, nós substituímos os valores. Então, 0,03 é a taxa over de 3%, divide por 30, soma 1 eleva a 2, que são os 2 dias úteis. E o spread? 1,5%, nós queremos para 2 dias, temos para 21 dias, que é esse 1,5%. Tá? Então, vejam que o spread foi calculado por meio da taxa equivalente, usando o número de dias úteis da operação e o número de dias úteis totais, né, do spread. Tá? Nós vamos ter então que essa operação de 2 dias úteis vai ter um custo efetivo, uma taxa efetiva de 0,003423, ou 0,34%. Certo? Bom, vocês podem fazer agora um exercício semelhante a esse, tá? Já tem a resposta aí. E aí tem mais alguns exercícios que envolvem diferentes opções que vocês precisam comparar, sempre lembrando que o spread ele é dado ao mês, em alguns casos, tá? Em outros casos, veja que nessa opção aqui, ó, o banco já dá o spread para o período todo do empréstimo. Então ele não é do 3, não é ao mês, ele é para o período todo. Então você não vai precisar converter, tá bom? Muito bem. Mais um exercício. Vamos ver agora uma situação que envolve taxas e períodos diferentes, tá? Só que nós queremos uma taxa num período ser equivalente a uma taxa para um período diferente. Então suponha que a taxa de um título esteja definida em 15% ao ano para um período de 30 dias. Nesse período tem 21 dias úteis. Qual taxa seria equivalente para uma aplicação por 34 dias corridos e 23 dias úteis? Ou seja, qual taxa produziria o mesmo efeito? E aí a gente precisa ter em mente que a taxa over ela só produz efeito nos dias úteis. Então nós temos aqui uma situação com 30 dias corridos, 21 dias úteis. Opa, vamos corrigir aqui. E aqui. 30 dias corridos, 21 dias úteis, uma taxa de 15% ao ano. Nós queremos uma taxa equivalente a essa, porém em 34 dias corridos e 23 dias úteis. Como que vai mudar? Como o número de dias úteis é diferente e o número de dias corridos é diferente, a taxa que produz o mesmo efeito e aqui não vai ser 15%. Tá? Então vamos ver isso. Primeiramente, nós calculamos a taxa efetiva da operação, 15% ao ano em 30 dias, usamos a fórmula da equivalência,
30 sobre 360. Por que a gente usou da equivalência? Porque ela não foi informada que ela é over, essa taxa aí. Ela até vai ser cobrada em dias úteis, mas ela não foi informada como taxa over para a gente. Tá? Por isso que a gente usa a fórmula da equivalência para converter. Então nós vemos que essa taxa efetiva vai ser de 0,011715 em 30 dias corridos, 21 dias úteis. Porém, ela só vai se produzir efeito em dias úteis. Então nós calculamos a equivalente a essa em dias úteis. Elevamos a 1 sobre 21. E obtemos então uma taxa de 0,000555 ao dia útil. Tá? Ou seja, essa taxa aqui, 15% ao ano, convertida para 30 dias e cobrada em dias úteis, vai ter essa taxa por dia útil. Nós agora iremos igualar, fazer com que essa taxa produza efeito nesses 23 dias úteis aqui. Então, nós elevamos 1 mais 0,000555 a 23. E temos que naquele período de 34 dias corridos e 23 dias úteis, o efeito produzido será de 0,012838. E agora extrapolamos isso para 360, para ano. Para isso, nós temos que usar os dias corridos, porque 360 também é dias corridos. Tá? Então, pegamos essa taxa, elevamos a 360, que é o que eu quero, 34 é o que eu tenho, e vamos ter que a taxa equivalente é de 0,1446. Ou seja, uma taxa de 14,46% ao ano em uma operação de 34 dias corridos e 23 dias úteis produz o mesmo efeito que uma taxa de 15% ao ano em uma operação com 30 dias corridos e 21 dias úteis. Tá bom? Bom, tem aí um exercício para vocês colocarem em prática isso. E agora vamos para o último tópico do assunto, que é a taxa over anual efetiva. Percebam a diferença que antes tinha sido informada num exercício, uma taxa de 15%, mas não falou nada de over, por isso que a gente usou 360. Agora surgiu uma coisa nova, que é a taxa over anual efetiva. Essa taxa ela leva em consideração que um ano tem 252 dias úteis. Então, para a gente converter essa taxa para qualquer outro prazo, a gente vai ter que levar isso em consideração. Então, nós temos 3 perguntas aqui. A partir de uma taxa over anual efetiva de 12% ao ano, qual é a taxa por dia útil efetiva? Qual a over mensal? Qual é a efetiva se for um mês com 22 dias úteis? Então, vamos por partes, tá? Primeiro, a taxa efetiva por dia útil. Se ela é de 12% ao ano, cobrada em 252 dias úteis, calculamos a taxa equivalente. 1 mais 0,12 elevado a 1, que é o que eu quero, 252 é o que eu tenho. Então, nós temos que a taxa efetiva por dia útil será de 0,00045. Está lá, respondido. 0,045% ao dia útil. Essa aqui é a maneira correta de representar, tá? Deixa eu tirar esse pontinho aqui. Obrigado. Segundo, a over, como é que a gente faz? Lembrando que a taxa over é uma taxa nominal. Então a gente pega a taxa por dia útil e multiplica por 30. Faltou um zero aqui, né? Caramba, não é fácil preparar esses slides não, viu? Então, pegamos a taxa ao dia útil, multiplicamos por 30, porque a over é uma taxa nominal e a conversão se dá pela proporcionalidade. Multiplicamos por 30, então a over, em uma taxa de 12% ao ano, uma taxa over anual efetiva de 12% ao ano, tem como equivalente uma taxa mensal over de 0,0135 ao mês, 1,35% ao mês. E supondo que o mês tem 22 dias úteis, basta a gente pegar essa taxa por dia útil, somar 1 e elevar a 22, e nós teremos a taxa efetiva no mês com 22 dias úteis, que é de 0,00
0,943, ou 0,99% naquele mês que tem 22 dias úteis. Tudo certo? Bastante informação, né? Mais taxas, mais um nome de taxa que aparece aí, e a matemática financeira é isso, tá? Ela é simples em termos de operações, em termos da matemática envolvida, mas ela é bastante detalhada, tem um nível de detalhes muito grande, e a gente precisa lembrar disso no contexto de cada operação. É importante entender em cada operação qual é a taxa que eu devo utilizar e qual é a forma de cálculo que eu tenho que efetuar, tá bom? Tem alguns exercícios para vocês aí. E, como tarefa, estudem o capítulo 6 e resolvam os exercícios de 7 a 26. Bom trabalho para vocês.